Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast, espero eu, um pouco mais breve. Eu queria só discutir rapidamente a convocação da seleção brasileira, né? O Tite divulgou a lista aí dos convocados, os novos convocados. Falar rapidinho sobre o mercado brasileiro, né? O El Turco confirmado no Atlético Mineiro a princípio, tá? Uma contratação que foi pelo menos nas últimas horas, bastante debatida, bastante discutida pelos comentaristas e para alguns, né, às vezes parecendo até ser uma escolha um pouco desesperada do Atlético em virtude da dificuldade da contratação, pelo menos dos principais nomes, né, que se tinha notícia, o Jorge Jesus e o Carlos Carvalhal. Eu não acho, realmente, eu sincero honestamente, eu não acho que foi uma escolha desesperada. Eu acho que era um nome que pelos analistas do Atlético estava lá na lista, mas não era, obviamente, a primeira opção. Era uma lista de vários nomes e ele, por estar livre, até por estar livre no mercado já há algum tempo, não foi o primeiro nome da lista. Era óbvio que era um dos caras que estavam lá, mas pela forma como o cenário se desenhou, é, o Atlético tentou contratar o treinador e conseguiu. É o que eu falei, a minha preocupação, como eu mencionei ontem, é o tempo de contrato. É um ano, então fica aí uma dúvida em relação ao projeto, realmente é o quanto que o Atlético está confiando nesse projeto. Mas sem dúvida nenhuma, um nome que até pela forma como o Atlético vem gerindo, vem contratando, é, tirando a dúvida, né, tirando a dúvida não, tirando a dívida, né, deixando a dívida de lado, o Atlético tem tido uma gestão, pelo menos em termos de planejamento do seu elenco, bastante consciente. Imagino eu, tá? Imagino eu, é o que transparece, né? E não acho que a contratação do Antônio Mohamed, enfim, é, tenha sido, no desespero, tenha sido ao acaso. Eu acho que era um nome que estava lá e que, enfim, em virtude da forma como se desenhou o mercado, o Atlético aposta agora no treinador. Sempre é uma aposta, a aposta não vai deixar de. Se contratasse o Jorge Jesus, seria uma aposta também, né? O fato de ele ter dado certo no Flamengo não significa necessariamente que daria certo no Atlético Mineiro. Por isso que é uma aposta, né? É um nome forte pelo que ele já fez no Atlético, no Flamengo, perdão, e no Benfica também na primeira passagem. É um nome experiente, um nome de peso, mas sem dúvida nenhuma seria uma aposta, né? O próprio Carlos Carvalhal também, então, é, é, o Turco também é uma aposta, e eu acho que a ideia do Atlético, apesar de um ano de contrato, que deixa aí uma pulga atrás da nossa orelha em relação a uma certa desconfiança do próprio Atlético, até porque o treinador estava fora de atividade, acho que seria ideia do Atlético para qualquer treinador, né? O contrato estendido é uma forma de tentar seduzir, né? É uma forma de mostrar que o treinador teria sequência, teria uma longevidade na equipe. Então, acho que até pelo cara não estar atuando num clube, ficou muito mais fácil essa negociação. Olha, um contrato de um ano apenas, né? Deve ter possibilidade de extensão, sem dúvida nenhuma. Então, é um nome que acredito eu, né? A gente não pode falar, obviamente, porque a gente não está lá dentro, mas não foi um nome escolhido ao acaso, né? Que eu vi alguns comentaristas comentando, incomodados, pelo fato do Atlético mencionarem, né? Um certo incômodo pelo Atlético sequer ter considerado um treinador brasileiro. O que não é verdade, né? O que eu não acho que é verdade também. Até porque um dos primeiros nomes que apareceram aí após a saída do Cuca foi o Odair Helma. Certamente se o treinador for sondado e, e ele não sairia neste momento, né? Para voltar, não voltaria para o Brasil neste momento, com o trabalho em andamento fora do país. Então, eu acho que foi um nome, acredito, é o que eu falo, tudo é especulação. Mas eu não acho que o Atlético simplesmente ignorou os nomes brasileiros porque eram brasileiros, né? Os outros treinadores no mercado, opções viáveis no mercado, talvez a principal delas, que foi muito debatida, o Renato Gaúcho,
não agradavam, né? Não agradavam principalmente aos torcedores e pelo trabalho que fez recente no Flamengo. Então não é justo a gente criticar o Atlético porque o Atlético simplesmente ignorou os treinadores brasileiros e colocou como prioridade um treinador estrangeiro. Eu não acho que foi isso que aconteceu. Existia uma série de opções, e o Renato Portaluppi certamente também estava lá, mas estava muito mais embaixo na lista, né? Vamos tentar mais um. Se de repente o Antônio Mohamed recusasse a oferta, talvez o Renato Gaúcho fosse o próximo da lista, talvez, né? Eu não acho que os nomes brasileiros foram simplesmente ignorados, né? Agora, uma coisa é fato, né? Os treinadores estrangeiros, alguns treinadores não derem certo, os estrangeiros, mas outros estão dando certos. E um comentarista agora me falha a memória, eu peço perdão, porque eu sempre gosto de dar o crédito quando eu ouço uma coisa legal. E ele falou assim, a gente, no futebol brasileiro, a gente tem atletas de várias nacionalidades. Vem argentino, vem uruguaio, e vem peruano, vem equatoriano, e ninguém nunca questiona por que estão contratando um estrangeiro e não dão valor para os jogadores que estão no Brasil, né? Então, quando vem um atleta de fora, a gente, óbvio, algumas vezes a gente, uma outra contratação, a gente questiona por que não subiu um cara da base, né? Se a gente pega o Palmeiras, por exemplo, que tem vários jogadores da base se destacando, a copinha acontecendo agora, outros jogadores vão ganhar destaque, e, e a gente faz essa pergunta, né? Por que tá apostando num cara de fora, trazendo um cara de fora por um valor absurdo e não apostar num jogador da base? Mas a grande maioria das vezes a gente sequer se questiona isso, né? E quando um clube vai atrás de um treinador estrangeiro, a gente simplesmente entra de novo nessa, nesse looping temporal aí e se questionando por que que tá indo só atrás de estrangeiro, porque diz que, cara, eles trazem, acho que essa discussão, ela, ela tá ficando repetitiva e é muito claro, e todo mundo sabe, né? Os treinadores estrangeiros trazem algo diferente, uma visão de jogo diferente, pelo menos, né? Ao que se tem, ao que eu pude apurar do Turco, e eu, de fato, não o conheço, é que é um treinador reativo, se a gente pode dizer assim. É um treinador que muda o esquema, o esquema tático jogo a jogo. Ele entende o adversário e ele muda o time da forma necessária para bater o adversário, que é o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras. Então esse foi talvez seja uma das coisas que talvez mais tenham agradado ao Atlético, porque não adianta só você propor o jogo, né? Algumas vezes você vai ter que ser reativo, porque senão o adversário se prepara para jogar apenas contra você e vai ser bem sucedido, né? O Flamengo, final da Libertadores, era muito mais favorito que o Palmeiras. Mas o Palmeiras se preparou para bater o Flamengo. O Flamengo não se preparou para bater o Palmeiras. O Flamengo entrou com uma ideia de jogo, se manteve naquela ideia de jogo, mas o Palmeiras estava preparado para isso. Então, é, é, essa questão de ser reativo, muitos treinadores brasileiros não têm, né? Eles têm uma ideia de jogo e é legal isso, é importante você ter as suas convicções, mas você precisa saber que em determinados momentos é preciso mudar. Isso não só se preparar para o jogo, porque às vezes você entra, se prepara e o adversário joga de uma outra forma, mas fazer essa mudança durante o jogo também. Isso é muito importante. E eu acho que os treinadores brasileiros carecem um pouco disso, dessa reatividade, né? Eles são estudiosos de futebol, eles conhecem o futebol brasileiro e eu não acho ruim isso, você ter uma ideia de jogo e você defendê-la até o fim, até porque o Brasil, para mim, opinião pessoal, é o país que forma os melhores jogadores do mundo. Você tem essa mão de obra de grandes jogadores, que qual que é a sua ideia? Porra, para que eu vou ser reativo se eu tenho os melhores jogadores? Né? Eu vou propor o jogo. Eu tenho as minhas ideias do que é o futebol bonito, o que é o futebol bem jogado, e eu vou trabalhar em cima disso. Mas não é assim que funciona, né? E é o que eu falei, às vezes você pode ganhar todas as partidas do ano, mas se você perder a final, você não é campeão, né? Seleção brasileira de 82, aquela seleção famosíssima, né? Por talvez jogar o melhor futebol já visto por muita gente, não ganhou o título da Copa do Mundo, né? Então, esse é o ponto. Assim, às vezes você tem um grande treinador,
uma grande equipe que propõe um jogo muito legal, mas nem sempre isso é premiado, né? É premiado quem se preparou para a partida. E eu acho que existe espaço para tudo. Existe espaço para todas as propostas, né? Mas se a gente considerar que já tem um dos, que eu sempre falo, da tríade, né? Que são as três equipes hoje mais poderosas, se é que a gente pode dizer assim, em termos de elenco financeiramente. O Palmeiras, o Flamengo e o Galo. O Palmeiras já tem um treinador mais reativo. O Flamengo traz um treinador um português, que é um é considerado em Portugal pelos portugueses como um grande estudioso. O Atlético precisava trazer alguém do mesmo calibre, né? Mesmo calibre de repente não, mas com as mesmas ideias. E trazer o Antônio Turco Mohamed passe por aí, né? De eu trazer um jogador com o mesmo perfil do Abel Ferreira, com um perfil semelhante com o do Paulo Souza, né? Em termos de, não de formação tática, mas de proposta de jogo, né? De você ser reativo ao adversário para que a gente consiga competir. Não adianta trazer um treinador que vai ou o time muito ofensivo, como é o Renato Gaúcho, e chegar numa final de Libertadores e a gente perder, né? Não é esse é o ponto. O Atlético teve uma experiência recente na última Libertadores, né? Um time que era muito ofensivo, muito agressivo, foi superado por uma outra equipe que se preparou justamente para eliminar o Atlético. O Palmeiras se preparou para eliminar o Atlético Mineiro e foi bem sucedido. Então, talvez seja isso que esteja na ideia dos dirigentes do Atlético Mineiro, do Galo, né? A gente ganhou, voltou a vencer o Campeonato Brasileiro, ganhamos a Copa do Brasil, próxima parada, Libertadores. E para você vencer uma Libertadores, você precisa de um treinador, não necessariamente, tá? Mas a experiência recente, né? Afinal de contas, o atual bicampeão é o Abel Ferreira. Existe uma chance muito maior de você levar o título da Libertadores se você tiver um treinador com esse perfil, com esse pensamento, com essa proposta. Então, eu acho que foi essa a ideia do Atlético Mineiro e não acho que foi ao acaso e nem ao desespero. Eu acho que era um nome que estava lá, não era, obviamente, a principal escolha, mas é o que sobrou, é o que o mercado apresentou para a gente, então vamos seguir com essa contratação. E eu acho que criticar avaliar o treinador agora é muito cedo, né? A gente precisa esperar o estadual começar, ver como é que o Atlético vai jogar, e aí sim a gente vai ter material para avaliar o treinador, e aí sim repercutir, criticar, enfim, o que tem que ser criticado e, e dar o parecer. Por enquanto é muito cedo, né? Para dar qualquer ideia do que a gente fazer qualquer presunção do que pode ser. Até porque esse tempo que o cara ficou parado, ele pode ter mudado muita coisa da sua forma de trabalhar, né? Ele tá parado há um ano, se eu não me engano. Então, é um tempo que às vezes o profissional tira como um período sabático, só para descansar, ou ele tira para estudar, né? Então, o programa recente aí dos donos da bola, eles entrevistaram o Alexandre Matos, né? Que era foi ex-diretor, ia para o Cruzeiro, né? Ia ser diretor de futebol do Cruzeiro, foi barrada a contratação dele pela gestão Ronaldo, mas antes disso foi diretor de futebol por muitos anos do Palmeiras, e ele ficou um ano aí fora do futebol, porque ele falou, eu fiquei estudando, eu precisava mudar alguns conceitos, eu precisava ver o que tem de novo. E, aliás, a entrevista dele é muito boa, algumas coisas que ele falou, achei muito mostra que é um cara que mudou um pouco, né, em relação talvez se ele voltar a atuar, ele volte a atuar da mesma forma, mas pelo menos no discursos muito, acho que muito conscientes, né? E, e é isso, às vezes o treinador fica um ano afastado para enfim, se atualizar, para buscar entender mais o futebol, porque se você está em atividade, você não tem tempo, né, às vezes de ficar observando o que que o mundo está fazendo em termos de futebol. Você ficar afastado, existe essa possibilidade, você tem tempo para isso. Então espero eu que ele tenha aproveitado bem esse tempo e se aproveitou melhor ainda, né, pro Atlético Mineiro, tá? Falar só, continuar rapidinho do mercado, falar do mercado, o Diego Godin, acho que vai fechar, é o que eu falo, a gente fica
não falo que fechou, porque enquanto não apresentar, o jogador não tiver lá com a camisa do time, a gente não dá para dizer que fechou, né? Mas Diego Godin no Galo, o Flamengo tenta a renovação com o Arrascaeta, né? Tá em conversação para fechar com o Arrascaeta. Sobre Palmeiras, né? Perdão, Palmeiras tenta ali a contratação do, do jogador do Leverkusen, esqueci falhando a memória agora o nome do jogador, que no último podcast eu falei, né? É uma contratação difícil porque o contrato do jogador vai até 2024. Então o Palmeiras mudou, pelo que eu pude apurar, o Palmeiras mudou a proposta de fato para empréstimo, até porque o jogador não quer sair em definitivo da Europa, né? Uma opção de compra naturalmente já seria para alguns anos, né? Pelo menos um ano não, né? 2, 3 anos. Então ele teria que sair de fato da Europa. O empréstimo não, seria de uma temporada, ele ficaria fora e voltaria, né? Então, pelo que a gente pôde apurar, o jogador não tem a intenção ainda de deixar a Europa em definitivo. Então o Palmeiras mudou a proposta, né? Até porque a compra é muito alta. O Palmeiras, se não me engano, pelo que eu vi aqui, ofereceu 50 milhões de reais, mas o Leverkusen não quis, né? 50 milhões de reais eu não tenho nem noção de quanto é em euros, mas não dá nem. Se o euro fosse 5 reais, daria 10 milhões de euros. É pouco, né? Não é o que o Leverkusen quer, pelo menos nesse momento. Então, o empréstimo é interessante para o jogador, porque ele fica apenas um ano fora da Europa, com a perspectiva de fazer uma boa campanha na América do Sul e voltar para lá, e aí sim com mais moral. Pelo que eu vi também, existe a promessa do Palmeiras de que ele vai ser titular de fato. E isso é perigoso, né? Porque se o jogador não atuar bem, o treinador vai ser obrigado a pôr ele mesmo assim. Então isso também é uma aposta perigosa, né? É, o, enfim, mas é o que o Palmeiras tem em mãos para tentar negociar com o jogador. Ao que parece, o jogador, a proposta do Palmeiras agradou o jogador e agora negocia com o Bayern para tentar fechar de fato essa essa negociação por empréstimo, né? Esse empréstimo do jogador. É, eu acho que pode acontecer, tá? Essa negociação eu acho que pode acontecer porque houve uma reunião entre a Leila, presidente do Palmeiras, com os representantes da Mancha Verde e ela citou o nome do jogador, disse que está bem encaminhado para a Mancha Verde. Eles não falaram quem é, obviamente, porque para essa conversa ter acontecido e para ela soltar o nome, eles não poderiam divulgar, mas disse que está bem encaminhado e imagino eu que seja essa esse empréstimo do Lucas Alário, lembrei. É Lucas Alário. Então, imagino que vai rolar. Esse centroavante vai acontecer. Né? Eu tinha comentado aqui, a compra do jogador, até pela, pela proposta da presidente, né, do que ela fala da responsabilidade, da gestão responsável financeiramente, 50 milhões eu já acho demais, né? Então, acho que e eu comentei, por empréstimo tudo bem, seria viável. E eu acho que de fato é isso que vai. É esse, acho não. Esse é o caminho que o Palmeiras vai estar seguindo. E imagino eu que isso vai acontecer. E bom que isso aconteça, apesar do jogador não estar entrando em todas as partidas, está no banco, no Bayern, ele ele está em atividade, né? Então fisicamente ele chega preparado, fisicamente, tecnicamente, né? Chega preparado, teria um tempo aí curto, pelo menos, para se adaptar ao esquema tático do Abel, enfim, ganhar entrosamento com os outros jogadores e aí sim atuar no Mundial. É um cara interessante, né? De novo, acho que não vai ser unanimidade para a torcida, né? Muitos torcedores eu acho que queriam um nome um pouco mais pesado, né? Um cara com um pouco mais de bagagem, mas é um nome interessante, né? Eu vi, na era do Marcelo Galhardo, do River Plate, ele foi um dos primeiros artilheiros, né? Dessa era do Marcelo Galhardo e ele ainda é muito querido pelos torcedores do River, né? Então, inclusive o Palmeiras tentou contratá-lo e o River também tentou e ele recusou os dois, né? Porque ele quer ficar na Europa ainda. A ideia dele é permanecer na Europa. Então, esse empréstimo por um ano
Não sei se nem se vai ser por uma temporada completa, não faço ideia de fato. Mas para ele é interessante para voltar a ganhar espaço no cenário e aí tudo vai passar por ele, né? Porque assim, se existe a promessa do Palmeiras de que ele vai ser titular em todos os jogos, pelo menos a grande maioria dos jogos, vai depender muito do comprometimento dele com a ideia de jogo do Abel, né? E se ele comprar a ideia, ele tem tudo para se destacar e voltar para a Europa com mais moral, que é a ideia do jogador. Então, se ele está com essa ideia de voltar a ganhar mais espaço no mercado europeu, imagino eu que ele venha pro Palmeiras, se de fato vier, com sangue no olho e com muita vontade enfim, de marcar gols, né, de fazer boas atuações. Então, esse início, né, de conversa, essas primeiras informações são muito promissoras, tá? São muito interessantes, tanto pelo lado do jogador quanto pelo lado do Palmeiras. Então, eu imagino que essa negociação esteja bem avançada e que esse é o 9 que a Leila Pereira vai trazer para o Palmeiras, né? Repito, de longe, talvez o que a grande maioria dos torcedores imaginam, mas é um nome interessante, né? É um nome que se destacou no River, é um cara que está na Europa, então fisicamente já está bem preparado e, e outro sinal, né? É que eu falei, essa reunião da presidente com os representantes da Mancha, ela falando que já tem um 9 bem encaminhado, então eu acho que vai ser de fato o, o Lucas aí, né? Ele, imagino que ele vá, o Lucas Salário, imagino que é ele que vai ser o cara o centroavante aí prometido pela presidente do Palmeiras, tá? Ao que tudo indica sim, ao que tudo indica sim. Aí a gente ainda, claro, vai ter que esperar. É uma negociação que por empréstimo é um pouco mais fácil, mas a gente sabe que às vezes o que parece fácil, o que parece que está bem encaminhado, nem sempre acontece, tá? Terceira coisa que eu queria repercutir, né? A coletiva de imprensa do presidente do Corinthians, o Duílio. Ele tava bem, ele tava bem chateado, né? O, inclusive citando o nome aí do jornalista Mauro Souza. E porque o Mauro Souza criticou, né, a gestão do Ilho, questão, pelo menos financeiramente falando, criticou, né, a gestão do Ilho, e é uma coisa que não é apenas criticando, mas é uma, eu não vi, sincero honestamente, assim, eu acho que o Mauro, ele às vezes ele é um pouco clubista, né? É só você procurar o vídeo aí, né, do que ele falou da final da Libertadores, né, que perguntaram para ele o que ele achou da questão da torcida, né, que a torcida do Flamengo foi quieta, do Palmeiras gritou mais, ele simplesmente minimizou, né, o fator da torcida do Flamengo não apoiar o time, não se manifestar a favor do time nos momentos mais difíceis, né? Disse que o Palmeiras foi com a sua organizada para lá, que do Flamengo é, eram torcedores do Brasil inteiro, que não estão acostumados a ir para o estádio, que não sabem todos os cantos. É, cara, assim, uma tese que não faz sentido algum, até porque o Flamengo tem a sua própria organizada e eles estavam lá também. E normalmente, em qualquer partida de futebol, quem puxa o resto do estádio é a organizada, né? Eu não sei se ele sabe, né? Não sei se ele costuma ir para o estádio como torcedor, mas é assim que acontece, né? O torcedor comum, eles sabem algumas músicas, mas não são eles que chamam a torcida. Então, se a organizada ficar quieta, eles também não vão cantar. Um ou outro torcedor tenta chamar algum canto, algumas palmas, às vezes acontece, mas tudo parte da organizada. Né? Então, se a organizada não fez o seu papel, não tem essa de, eram torcedores do Brasil inteiro que não sabiam todos os campos, por isso que eu falo, às vezes ele tem umas opiniões um pouco controversas, clubistas, na minha opinião, mas em relação ao Corinthians, eu acho que ele foi cirúrgico, assim, eu não digo que é uma gestão irresponsável, longe disso, mas é uma gestão que preocupa, né? Porque o Duílio falou em transparência, né? Falou que estava lá que está ali no portal da transparência
todo mês eles colocam o, o, o balanço financeiro, se eu não me engano, né? Eu acessei o site e não tem, né? E tem só de alguns meses de 2021, não são todos. 6, 7 meses, se eu não me engano. Então, é, já começa por aí, né? Então, e outra coisa, né? Eles falaram de uma dívida que não aumentou e nem diminuiu. Ok, eu acho que isso é um ótimo passo para um primeiro ano de gestão e uma gestão que contratou jogadores de muito peso, né? Mas a ideia, eu acho que não é só estancar, né? Não é só parar a dívida de aumentar, é diminuir. Eles fazem uma projeção lá de que o superávit, a receita vai aumentar no próximo ano, aumentou já nesse ano, vai aumentar mais no próximo ano, tudo legal. Mas o, a questão da dívida do estádio é uma coisa que está parada, né? E eu, sinceramente, eu não sei em que pé que tá, que o Corinthians não está pagando. Tudo que é dívida, daqui a 1, 2 anos, tem juros e correções, né? Então, se uma dívida hoje é de 900 e poucos milhões, como divulgou o Corinthians, daqui a um ano essa dívida vai ser maior, né? Se eles conseguirem manter, os juros e correções vão ter um acréscimo aí. Então, acho tudo legal o que foi falado, mas em relação à transparência, é, é questionável, né? O que o presidente falou. Ele, ele falou que, pô, tô cansado de algumas coisas e tal. Amigo, eu entendo que existem jornalistas que às vezes falam coisas sem sentido, sem pé nem cabeça, que o comentário machuca, porque você está lá, você está tentando fazer um bom trabalho, que é o que eu imagino que o Duílio esteja fazendo. Ele chega lá com a proposta de ajudar o Corinthians. Ele consegue parar aí pelo menos a dívida de aumentar, né? Eles conseguem segurar, manter a dívida no mesmo patamar. E, e eu acho que, obviamente, deve ser desgastante, frustrante o tempo todo ficar ouvindo gente criticando e falando sobre a gestão, sendo que eles estão fazendo o máximo para tentar manter as coisas sob controle, né? Então, eu acho que eu entendo o lado, até porque é um ser humano, eu entendo o lado do presidente do Corinthians. Agora, é, é, ele chegou na posição de presidente de um clube do tamanho do Corinthians e ele chegou lá sabendo que ele ia ser alvo, né? Ele ia ser alvo de críticas, sejam elas boas, construtivas ou desconstrutivas. No caso da crítica do Mauro, eu, sinceramente, honestamente, eu acho que ele foi preciso, né? Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Apesar deles divulgarem alguns balanços em alguns meses, e eles terem feito essa coletiva justamente para mostrar também o que eles têm de dados concretos hoje e a projeção para os próximos anos, eu acho que a preocupação e essa crítica é legítima, né? Ela é muito legítima, porque a ideia é você diminuir a dívida, né? E claro, o Corinthians, o Duílio sabe disso, mas é o que eu falei, dívidas sempre envolve juros e correções. E para uma dívida do Corinthians do tamanho de 1 bilhão, se você colocar os juros mais baixos do mercado, o próximo ano já vai ser um negócio absurdo, vão ser cifras absurdas, né? Então, é isso que a gente se pergunta, né? É por isso que a gente fala, não é querendo ser mensageiro do caos, nem querer ser pessimista, mas preocupa, né? Preocupa porque se não tiver um retorno, que é o que o próprio Mauro falou, se não tiver um retorno em títulos, e títulos grandes, né? Não é título de Campeonato Paulista, é título de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Se não tiver um retorno em títulos, o cenário é absolutamente pessimista, né? Pelo menos já para o próximo ano. O cenário já é, a perspectiva é um cenário nebuloso. Então, por isso que a gente fica nessa preocupação. Até porque, e outra, né? A pandemia não acabou. O Campeonato Paulista, por exemplo, o, a Federação Paulista diminuiu, né? Perdão aqui pela travada, eu estava tentando lembrar o nome. Houve uma sugestão, em virtude do aumento do número de casos, houve uma sugestão para que a capacidade máxima dos estádios no Campeonato Paulista
fossem reduzidos para 70%. E a Federação Paulista acatou, né? Então a receita com torcedores, já nesse início de temporada, pelo menos para os clubes paulistas, já vão diminuir. Então, essa projeção que a gestão corintiana fez, talvez tenha que ser atualizada, né? E a pandemia não acabou. A gente pode ter flutuações ao longo do ano, de acordo com novas variantes e tudo mais, e se no Rio de Janeiro, por exemplo, eles puderem jogar com 100% da capacidade, se o governo paulista determinar que a capacidade tenha que diminuir, os clubes vão ter que acatar, né? Ah, agora vocês vão ter que diminuir por ordem do Ministério Público, né? Imagina, o Ministério Público fala, ó, a capacidade dos estádios agora é 50%. Os clubes vão ter que diminuir. Então essa projeção, ainda para um ano de pandemia, ela é, ela, ela é feita com base na projeção otimista. Mas a gente sabe que nem sempre vai ser assim. E já teve essa reviravolta, né? Pelo menos pensando em Campeonato Paulista. Então, os números divulgados aí de receita, de superávit para 2022, imagino eu que já tem que ser atualizadas. Já não é mais aquilo que eles mostraram. É porque não se faz um cálculo desse de um dia para o outro, né? Então eles têm que sentar, repensar, falar, ó, se tudo der certo e o Campeonato Brasileiro e as outras competições a gente ganhar, a gente tiver 100% da capacidade, vai ser assim, mas agora os 70% do Campeonato Paulista. Então essas são as coisas que eu falei, eu acho justo a crítica do Mauro Souza e, e eu concordo em vários pontos, né? Porque a gente se preocupa, é o que eu falo. Eu sempre quando falo do Corinthians, eu falo do São Paulo também. Porque eles estão investindo, eu acho legal e eu acho que é necessário. Mas essa forma de investimento do Corinthians, por exemplo, com patrocinadores, parceiros, financiando a vinda de jogadores, é, eu me preocupo porque se o cara decide sair, entendeu? O Ronaldo mesmo falou, a compra do Cruzeiro tem uma cláusula para ele sair, ele pode sair quando ele quiser. O patrocinador que paga o Paulinho, e se o cara quiser sair, né? Imagina, o Corinthians, o patrocinador está imaginando que o Corinthians chegue e seja campeão da Libertadores, e o Corinthians cai no meio do caminho. E o cara já não quer mais, porque já não vai ter a mesma visibilidade da marca. Que o Corinthians vai fazer? E é o que eu falei, eu não tenho, eu não sei o, eu não sei se o patrocinador pode de fato sair, poder sair com certeza ele pode, mas o que ele tem que pagar? Tem multa por causa dele sair? Eu imagino que não. E se tiver, vai ser uma multa muito menor do que ele se manter e continuar pagando o salário do Paulinho pelos próximos 2 anos. Então por isso que eu falo, a projeção ela é otimista e eu acho que com os gestores eles têm que ser otimistas. A gente se preocupa, né? A preocupação ela tem que estar sempre aí. E não foi uma crítica maldosa e nem desconstrutiva. Eu acho que foi uma crítica bastante construtiva. Então, por isso que eu falo, eu trago isso à tona porque você tá lá como presidente do Corinthians, né? E você vai ouvir muita coisa que você não gosta. Mas é sua responsabilidade como gestor ouvir tudo, né? E por mais que te doa, você tem que entender que existem pontos que são de fato verdade, né? E agora você acredita mais em quem, né? No presidente que falou que a transparência está lá, você abre o site, inclusive ele convidou todo mundo a abrir o site, você abre o site e a tal da transparência que ele menciona não está lá. Aí você acredita no presidente que, em teoria, mentiu, ou faltou com a verdade em algumas informações, ou omitiu informações, ou você acredita num jornalista que está mostrando uma preocupação legítima em relação às finanças do Corinthians, entendeu? Então, é essas coisas que a gente não é comprando, não estou no lado de ninguém, né? Eu entendo os dois lados, é o que eu falei, o Duílio é um ser humano e cara, deve doer muito, cara, pô, tô aqui, a gente se mata todo dia para fazer um baita de um trabalho e vem um cara e fica falando mal, sabe? E tudo bem, assim, mas pô, você ir lá para fazer um desabafo na frente do microfone, né? É melhor ficar em casa, né? Manda o vice. Enfim, essas coisas que eu falo, tipo, critiquei o Abel Ferreira, por exemplo,
dos chiliques que ele dava em coletiva. Pô, você sabe que o Brasil é assim, cara. Você quis virar presidente do Corinthians, você sabe que o Corinthians é assim. Se quisesse ser presidente do Palmeiras, é a mesma coisa, você sabe que é assim. A Leila uma hora vai estourar também, a presidente do Palmeiras. E eu vou criticar da mesma forma. Quis ser presidente, sabe que é assim. Sabe que a vida de um diretor de futebol é assim. Não precisa nem ser diretor de futebol, né? De diretor de futebol, não, presidente do clube. Diretor de futebol já houve um monte também. Então você tá ali na vida do clube como gestor, você vai ouvir, né? São ossos, infelizmente, são ossos do ofício, né? Bom, acho que já discorri demais, eu só acho que vale uma reflexão e, cara, não dá bola. Se você não concorda, fala assim, ó, não concordo, mas enfim, é a vida que segue. Continua falando o que você quiser aí, porque mencionar o nome do cara também só vai dar mais audiência pro cara, entendeu? Vai ter mais gente ainda agora ouvindo o comentarista. Se você já não gostava dele, agora você tá dando mais ibope pra ele. Você tá traindo mais mídia pra ele, né? E é isso, cara. Assim, acho que é esse o cuidado que tem que ter. Você sabe que isso ia acontecer, então, cara, se você sabe que isso ia acontecer, você que quis isso, né? Agora não adianta reclamar. Esse é o ponto, né? Quis agora, meu, vida que segue. A gente continua fazendo a nossa gestão e quem não acredita, paciência. A gente está trabalhando para melhorar. Mas, enfim, eu acho que, repito, as preocupações e os pontos levantados pelo Mauro são extremamente relevantes. São pontos para se prestar atenção de fato. Porque é o que eu falei. Eu, ainda mais conhecendo, a gente conhece o mundo do futebol e sabe que não é um conto de fadas. O, o, o Daniel Alves supostamente era para um patrocinador pagar, bancar a vinda dele para São Paulo. Então a gente sabe que existe o cenário dos sonhos, o conto de fada, e existe a realidade. Eu só vou acreditar quando chegar no final da gestão do Willian e ele mostrar. Foi, a gente tentou de tudo, mas a dívida se manteve. Então beleza, não melhorou nem piorou, né? Tentou o que pôde, trouxe nome de peso, não deu. Pelo menos não piorou uma situação que já estava ruim, né? E é isso que ele apresenta agora, assim. A gente não piorou o que estava ruim, a gente tem uma perspectiva de melhora. E eu acho muito legal, mas a forma como eles falam, parece que, nossa, foi uma conquista que a gente fala. O Corinthians fala da classificação da Libertadores como se fosse uma conquista de título. Nossa, pelo elenco que a gente tem. Cara, não interessa. O Corinthians com um elenco muito. Comparando com o elenco atual, né? Com um elenco muito mais. Com nomes muito mais limitados, se é que a gente pode dizer assim, foi campeão de Libertadores e campeão mundial, né? Então, com o Tite de treinador. Então, não tem que se gabar de ter se classificado para Libertadores, porque o Corinthians é muito maior, né? Por isso que a gente fala assim, alguns torcedores, comentaristas torcedores, e eu faço coro, eu acho muito pouco, muito pequeno para o Corinthians achar que tá bom só se classificar para Libertadores. Então é essas coisas que a gente. Legal, eu acho assim, o primeiro ano de gestão, para um clube que todo mundo falou que ia ser rebaixado, tem tudo isso, né? Tem todos esses pontos. Mas, de novo, eu acho que é pensar pequeno, achar que classificar na Libertadores na última vaga direta, né? Última vaga não, a última vaga foi do Bragantino. Mas se classificar ali, ainda depois do Fortaleza, né? Sem todo respeito ao Fortaleza, mas se classificar depois do Fortaleza, achar que foi uma grande vitória do ano, poxa, sinceramente, eu acho que é pensar pequeno para um clube do tamanho do Corinthians, né? E a forma como os dirigentes divulgam, parece que ganhou um título de Libertadores, né? Então é isso que incomoda, assim, não tá bom, assim, tá legal, não é o cenário perfeito, porque a gente tá em construção. Beleza, assim, uma coisa é você levantar pontos positivos, mas a forma como isso é levantado, a forma como é celebrado, parece que, poxa, ano que vem também, então, se não ganhar nada, você vai comemorar se for para Libertadores de novo? Isso é algo para ser comemorado? No fundo, não é mais que obrigação, né, de certa forma. Até porque já é um clube campeão da Libertadores. Então, se o clube já foi campeão da Libertadores, a gente imagina que não é mais que obrigação voltar para a Libertadores, né? Então, é por isso que eu falo assim, algumas eu entendo, né? Acho que é um bom gestor, acredito que esteja fazendo um bom trabalho, mas
preocupam algumas coisas, né? Os nomes que estão vindo, os nomes que vêm sendo falados, e se de repente os patrocinadores decidirem desistir do negócio, até porque o patrocinador do Paulinho é o patrocinador do agronegócio, legal. E se de repente os negócios irem mal e eles tiverem que abrir mão, né? É você apostar numa coisa que é incerta, né? O agronegócio é algo que dificilmente vai ter problema, imagino eu. Mas, pô, e se as condições climáticas não ajudarem? Se tiver uma seca desgraçada, se não parar de chover, os caras vão ter prejuízo, não vão conseguir manter a parceria. Então, por isso que eu falo, é um negócio muito volátil, né? É um negócio que está sujeito a muita mudança, é tipo um mercado financeiro. Você faz uma aposta, sim, mas no mês que vem pode mudar tudo, né? O tempo está meio louco esses últimos dias, né? E, e você está sujeito a isso, né? Infelizmente, está sujeito às flutuações. Por isso que a gente fala, existe a preocupação, existe. Agora a gente só vai pensar positivo. A gente tem que pensar positivo, óbvio. Eu torço para que. E eu já falei, o Corinthians, para mim, se trouxer um 9 como o Diego Costa, por exemplo, briga de igual para igual com, hoje com o Atlético Mineiro, com o Flamengo e com o Palmeiras. Em termos de elenco, bate de igual para igual. Mas eu acho que muito da gestão do Duílio agora para essa temporada passa pela conquista de um grande título. E o que o Corinthians tem capacidade de ganhar, tem. O fator X é o Silvinho, né? Que não ganhou nenhum jogo fora de casa. Então, pensa você, imagina se não adianta você ganhar um jogo na Neoquímica Arena e na volta você perder. Você é eliminado, né? Ganhar de 1-0 na Neoquímica Arena e perder do Flamengo no Maracanã por 2-0, você está eliminado. Então, esse é o fator X, né? Essa é a grande incógnita. Que tem capacidade? Tem. Agora, assim, o Corinthians não é o único que está se mexendo. O Flamengo tem agora. O Palmeiras já tem um técnico que é um estrategista. O Flamengo chega um cara que também é considerado um grande estudioso ali dos técnicos de Portugal. O Atlético Mineiro traz agora também um técnico que propõe uma ideia de jogo reativa, né? Dependendo da partida. Ou seja, né, não está fácil, né? Não dá para você presumir que só pelo elenco o Corinthians vai ganhar. É uma aposta muito incerta. Por isso que a gente fala, assim, existe, obviamente, a, o desabafo, o descontentamento legítimo do dirigente. Agora, assim, você sabe, né? Você sabe que isso eram nossos ofícios. Por isso que nessas horas, eu não é querendo dar crédito pro jornalista, porque tem o que eu falei, tem jornalista que fala muita bobeira, mas cara, você sabia que estava sujeito a isso, entendeu? Agora vai ficar chorando na frente do microfone, né? Eu acho que eu vejo como que o cara perde a moral, sabe? Ele perde a moral e abre a porta para mais jornalistas maldosos irem para cima dele, né? Enfim, às vezes você atrai isso, né? Você atrai o que você planta. Então, às vezes é melhor deixa o cara falar e a gente segue fazendo o nosso papel. No final do mandato, aí a gente joga na cara de todo mundo, ó. Fulano falou, Ciclano falou, tá aqui, ó. Tô entregando o clube desse jeito. Então, trabalha, no final você joga na cara de todo mundo, que eu acho que a satisfação vai ser muito maior, né? Vai ser muito mais, deve ser muito mais, ter um gostinho bem, bem doce no final, você mostrar os números para as pessoas que te criticaram, né? E outra ponta, né, que eu queria fazer, o jogo aberto, por exemplo, o Ronaldo Giovanelli falando, ah, pô, o Mauro César é companheiro de profissão agora do Ronaldo Giovanelli, né? Então, assim, existe, por mais que ele seja torcedor do Corinthians, existe a elegância e o respeito entre colegas de profissão, né? Você não é mais jogador, não é dirigente, não é só um torcedor. Agora você é um cara da imprensa, né? Por isso que eu falo, assim, a gente pode criticar, sim, mas a forma como, para quem não viu, assistam, né? E mais pro final do programa, no debate ele, pô, defende o Duílio e de certa forma dá né, aquela famosa cutucada ali no Mauro, né? Então, esse é colega de profissão, cara. Então, acho que se você quer ser respeitado, respeita a opinião dos outros, né? Até porque não foi, repito, não foi uma crítica maldosa.
Foi uma crítica extremamente válida, na minha opinião, e eu me preocupo, assim como o Mauro, eu também tenho essa mesma preocupação, e não só eu, como muitos outros, né? Que a gestão vem sendo legal, vem sendo boa, aparentemente responsável, vem sendo, tá? Mas, que eu falei, uma dívida de 1 milhão, qualquer um pode fazer uma conta aí. Pega uns juros mais simples, sei lá, juros que eu acho que nem existe, 1% ao ano, né? Faz 1% de 1 bilhão aí para ver quanto vai dar no próximo ano, tá? Põe aí na calculadora e aí você vai ver quanto vai dar. Você vai ficar de cabelo em pé para ver quanto é que vai ser essa. E eu que falei, juros de 1% ao ano nem existe, né? Se não me engano, em 2, 3% também não existe. Ainda mais para empréstimo que é para. Enfim, os mais baratos, se eu não me engano, são juros de mercado imobiliário, se eu não me engano. São coisas assim, que certamente são juros que o Corinthians não tem. Né? Por isso que eu tô falando, só pega um de 1%, que não é nem perto do que se pratica hoje. Você vai ficar de cabelo em pé. Por isso que a gente fala, a gente fica preocupado, fica agora. A gente só pode torcer pelo melhor, esperando que as coisas vão melhorar, tá? Não segui que hoje era para ser supostamente um podcast mais curto, mas vou me delongar. Falar de seleção brasileira agora, finalmente, né? O Tite fez a convocação, alguns nomes contra o Tite gosta de arrumar para a cabeça, né? O Tite gosta de arrumar para a cabeça e ele. Primeiro destaque que eu queria dar, né? O Renan Lodge, né? O Tite falou que o Lodge perdeu a chance de convocação porque não tem a vacinação completa, né? Uma coisa que chamou a atenção e não dá para a gente saber se a, a CBF é a favor, ou o Tite mesmo é a favor ou contra a vacina, né? Eu acho que existe uma preocupação legítima e a gente está acompanhando agora, por exemplo, no tênis, o número 1 do mundo, o Djokovic, ele vai jogar um torneio na Austrália. Ele chegou na Austrália, ele teve o passaporte cancelado, o passaporte não, o visto cancelado, porque ele não é vacinado, né? E para você entrar na Austrália precisa ser vacinado. Ele teve no primeiro momento o visto cancelado, com, com atestado médico ali, enfim, não sei que justificativa tinha para ele não ter tomado a vacina. Fato é que ele não é muito a favor da vacina, pessoalmente ele não é, e, e, e para entrar na Austrália precisa ser vacinado. Ele entrou com recurso, o juiz deu causa para ele e ele voltou a ter o visto e ele pôde treinar, né, para jogar o Australian Open, o Aberto da Austrália. Agora o governo da Austrália recorreu, né? Então, quer dizer, ele está brigando com o governo australiano para poder jogar um torneio, né? Imagina o Renan Lodge, né? O Djokovic é o número 1 do mundo do tênis. Ele tem cacife para conseguir brigar, ele tem um staff. Agora o Renan Lodge vai, toda vez que ele for jogar num país onde é obrigado a ser vacinado, ele vai entrar numa briga jurídica. Então não tem condição nenhuma, né, do Tite convocar e ficar refém, pô. Para esse jogo eu posso levar ele, para o outro eu já não posso, né? Então, não fica claro se ele é a favor ou contra da vacina, CBF, e eu acho que isso nem vem ao caso, mas já mostra que assim, o mundo, alguns países têm vacina, outros não, pedem vacina, outros não. E a gente não vai correr esse risco, né? Se você não for vacinado, você não vai ser convocado. Então já passa um recado aí para quem não tomou a vacina, o próprio Renan Lodge, se quiser ir para a Copa, porque ele é um dos nomes, de certa forma, de confiança do Tite, precisa correr atrás, né? Por mais que eu não acredite. É o que eu falo aqui no podcast. Por mais que você não acredita, toma logo esse negócio, para o mundo, para a vida voltar ao normal, né? Você poder fazer suas coisas tranquilo, sem se preocupar. Toma logo esse negócio, fala, não quero, não acredito, mas se precisa, vamos embora, né? Vai embora e a nossa vida volta ao normal um pouco mais rápido, né? Então, esse é o primeiro destaque que eu queria levantar aqui. O segundo destaque é a convocação do goleiro Everton, né? O Everton, não é segredo para ninguém, ele é o terceiro goleiro da seleção brasileira, ele dificilmente vai atuar nesses jogos das eliminatórias, até porque o Brasil já está convocado. Talvez ele jogue agora porque já está convocado, o Brasil já está classificado, né? Então talvez ele jogue porque o Brasil já está classificado. Mas assim, o Everton está voltando de férias agora. Ele não está na sua plena forma física e técnica. Ele está com Covid, ele está se recuperando. Então, outro ponto, ele já não está em pré-temporada no Palmeiras, né? Vai atrasar ainda mais essa preparação. Ele tem que se preparar com o time do Palmeiras para o Mundial de Clubes, porque ele precisa estar com o time para treinar as ligações diretas do goleiro para o ataque, enfim.
precisava, né? Esse é o ponto, que o Everton tem capacidade para estar lá, ele é um dos três melhores goleiros do Brasil, brasileiros em atividade hoje, sem dúvida nenhuma, ele é. Agora, faltou bom senso, na minha opinião, né? Além de ser um cara que não está preparado, que não vai atuar, tá tirando do cara a chance de se preparar com o time do Palmeiras para o Mundial de Clubes, né? Então isso é outro ponto que chamou a atenção. E isso para mim de forma negativa, porque mostra uma falta de sensibilidade do Tite, de que ele realmente ele comprova tudo aquilo que muito comentarista já fala, né? Ele não olha para o Brasil, né? E o que ele olha, ele não tá nem aí, né? Então, esse é outro ponto. Outros nomes que chamaram a atenção, Daniel Alves, né? O Daniel Alves não tá na sua melhor forma, mas, cara, é um cara experiente, é um cara que já atuou várias vezes na seleção, é um cara. Hoje, na lateral direita, eu acho que também, pô, seria difícil, né? Você questionar o momento, assim, né? Assim, acho que muito vai de momento, sem dúvida nenhuma, mas entra aquela coisa, né? Pela idade, pelas atuações recentes, pelo momento recente do Daniel Alves, né? Teve um clássico agora recente entre o Barcelona e o Real Madrid, que o Vinícius Júnior deitou. Cara, o Vinícius Júnior deitou e rolou nas costas do Daniel Alves, né? Então não tá na sua plena forma técnica, pelo menos, ele não está, né? Então por isso que a gente pergunta, é outro ponto que chama atenção na convocação do Tite, né? Mais um ponto, outro ponto também. E aí a gente vai levantar um a um aqui, né? Quem que eu ia falar? O Everton Ribeiro, né? Vale a mesma coisa que eu falei pro Everton. É um cara que estava de férias, está voltando agora. Ele não tá, ele tá em preparação, né? Ele tá em recuperação física. E convocá-lo agora, até pela temporada que ele fez, que foi muito abaixo do esperado, levanta questionamentos, né? A gente falou, pô, não havia outros nomes, né? Até porque, assim, se é para convocar alguém do Brasil, não poderia, por exemplo, chamar o Rafael Veiga, né? Aí entra naquela questão que eu falei, da sensibilidade, pô, o cara vai jogar o Mundial, né? Precisa convocar agora. Mas, enfim, existem outros nomes que fizeram temporadas melhores melhor que o do Everton Ribeiro. A mesma coisa o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho não vinha atuando na Europa, foi pro Aston Villa, também ainda não atuou pelo Aston Villa. Então, assim, são convocações que a gente olha, a gente fala, putz, será que não tinha espaço para mudar uma coisa ou outra? Então, se queria inovar, tinha outros nomes, né? Se ele quis fazer diferente, quis dar oportunidade para mais gente, tinha outros nomes que podem ser chamados. Agora, o que me agradou muito foi a convocação, né, do Vinícius Júnior, né, e do Rodrigo, né, os dois do Real Madrid. Desfalca o Real Madrid, lógico, os caras lá devem estar pé da vida, né, mas eu acho interessante essa convocação dos dois, né. O Vinícius Júnior eu acho que é um cara que merece há muito tempo mais oportunidade na seleção brasileira, que ele não é justificado não convocar porque ele não fazia boas apresentações, mas é um cara que precisa ter sequência, né? Até pelo que ele mostra no Real Madrid, é um cara que precisa ter sequência na seleção para ver se realmente ele começa a vingar, começa a ficar mais confortável, porque o esquema tático é diferente, então ver se ele consegue se adaptar, né? Vinícius Júnior, para mim, eu acho que é um nome que merece, assim como o Rodrigo, né? De longe, atuando como Vinícius Júnior, mas também é um grande nome, né, do Real Madrid. Então acho que eu acho não, né? Eu gostei bastante da convocação dos dois, do Gabigol também, né? Gabriel Barbosa. Também entra naquela questão, né, a convocação dos jogadores brasileiros, todos eles. Eu acho que o Gabigol, apesar de uma temporada também um pouco abaixo, ele é um nome que precisa estar lá, né? Eu gosto muito do Gabigol, acho que é um cara goleador, mas o que todo mundo se pergunta é se era para chamar alguém do Brasil, por que não chamou o Hulk, né? Então por isso que eu falo, assim, o Tite, ele sequer olha pro futebol brasileiro, futebol jogado no Brasil, e quando ele olha, me parece que com muito desdém, né? Com muito pouca preocupação do que está acontecendo, porque são nomes que, por exemplo, o Gerson quando estava voando no Flamengo, ele não convocava o Gerson.
Aí agora o Gerson saiu, não vive um bom momento no Olympique de Marseille e agora ele convoca o Gerson, né? Então o Tite dá cada vez mais amostra pra gente que ele é um cara que tá só olhando para a Europa. Estão falando que no Brasil fulano tá bem. Aí ele para, pensa duas vezes, pensa três vezes. Eu acho que ele nem assiste o jogo, ele vê uma crítica ou outra. Tá, vamos chamar o cara pra ver, vai. E aí quando chama o cara errado, né? Porque em vez de chamar o Hulk, chama o Gabigol, por exemplo. Então são coisas que. São convocações que a gente olha e fala, cara, no geral, a lista é boa, a lista é muito boa, mas um nome é outro, por isso que eu falo, se é pra chamar qualquer um para dar espaço, para testar, tem outros nomes, né? Tem outros nomes que dá para postar. Tem outros jogadores que vivem um melhor momento. Ah, mas todo mundo saiu de férias. Se aqui todo mundo saiu de férias e agora tá voltando, então o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Everton deveria estar na convocação. Deveria ter chamado só jogadores jogadores que já estão jogando fora, estão jogando na Europa, que estão no meio de temporada já. Por isso que eu falo assim, às vezes, eu acho que os jogadores brasileiros, a gente reclama que precisa ter espaço e beleza, eu fico contente que apesar de não ter tido uma boa temporada, o Everton Ribeiro, a capacidade dele é indiscutível, né? E eu fico feliz dele ter sido convocado, mas não viveu um bom momento, mas tudo bem, assim, se a gente abrir mão da questão momento, tem a questão cara, de como que ele tá fisicamente, né? Eles acabaram de voltar de férias. Então por isso que eu falo assim, quando o Tite olha pro Brasil, parece que ele olha, mas ele olha de rabo de olho, né? Com rabo de um olho só. E do olho ruim, né? Porque ah, aquele cara ali, tá, chama ele. Porque parece que ele não tá antenado com o que tá acontecendo no Brasil. Ele tá pouco preocupado com o que tá acontecendo no futebol brasileiro, né? Pelo menos é o que ele mostra. É o que ele mostra. E eu vi umas podcast recente aí do Vampeta, ele falando, pô, e eu achei justo, assim, o que ele levantou, né? A Copa de 2002, a última Copa vencida pelo Brasil, foi quase 50-50. 50% de jogadores que jogavam fora e 50% de jogadores que atuavam no Brasil, né? Então, não é falando que tem que ser desse jeito, mas o que está na Europa não é o melhor do mundo, de repente. E os caras que estão no Brasil, até pela seleção ser uma vitrine, para o cara realmente, de fato, conseguir sair para a Europa, os caras vão se entregar muito mais. Os caras vão deixar muito mais dentro de campo. Então falta essa sensibilidade, né? De olhar, de entender o momento, de poxa, já está classificado. O Brasil já está classificado. Se quer chamar alguém do Brasil, que os caras estão tudo fora de forma, beleza. Mas chama quem tá vivendo o melhor momento. Palmeiras, beleza. O Everton, beleza. O melhor goleiro do Brasil hoje. Pra muita gente, pra mim também. Mas, pô, o cara vai jogar o Mundial, velho. Ele já não tá se preparando porque ele tá com Covid. E quando se recuperar, vai perder esse tempo de preparação com a equipe. Ah, mas o goleiro só vai defender. Não, não só defende. O Everton faz muitos lançamentos pro ataque, né? Aliás, alguns gols do Palmeiras já saíram assim, com o lançamento do goleiro. Então o Palmeiras perde esse tempo também de adaptação com o Everton, né? Entrosamento do goleiro com o zagueiro, né? Tem zagueiro novo. Então tem tudo isso, né? E por isso que eu falo, a gente falta uma sensibilidade. Se era para chamar jogadores do Brasil também, muitos outros jogadores tinham um espaço aí também, né? O Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, certo? Aí a desculpa vai ser que ele não tava fora de forma. Então por que que chamou o Everton Ribeiro? Né? O Hulk pensa comigo, pô, é o atual campeão brasileiro e o da Copa do Brasil. Guilherme Arana tem espaço na seleção brasileira, na minha opinião. Não questiono, obviamente, os laterais são bons. Talvez a exceção de Daniel Alves, os laterais, para mim, beleza. Né? Mas Daniel Alves muito mais pela questão de momento. Né? Pelo que ele já fez pela seleção, beleza, tudo mais. Idade também eu nem ponho no papel, porque o Daniel Alves, fisicamente, ele ainda tá muito bem. Mas é momento, cara. Assim, é momento. E também já não tá no auge da sua forma técnica, mas deve ser um cara legal de relacionamento, o Tite deve gostar dele. Assim como
ele deve gostar muito do Felipe Coutinho, né? Minha opinião pessoal é que os nomes certos que vão para a Copa, os nomes que já estão, que não vão sair de jeito nenhum, a menos que estejam lesionados, é o Alisson, o Ederson, né? O Neymar e o Felipe Coutinho, né? E o Felipe Coutinho sempre vai ser o ponto de mais contestação. Por que o Tite continua convocando o Felipe Coutinho? Porque ele não vive um bom momento no clube, na Europa, pelo menos recente, vai começar no clube agora, né? Mas não vive um bom momento na Europa há muito tempo, e na seleção brasileira também ele não vem tendo boas atuações. Então essa convocação é o grande ponto de interrogação. É outro jogador que está pedindo? Se de repente o Neymar pediu para jogar com o Felipe Coutinho, porque ele joga bem com o Coutinho do lado. Mas não adianta, o Neymar tá feliz jogando e o Coutinho não tá jogando nada, né? Então, ou o Tite tá vendo alguma coisa que ninguém mais tá vendo. E aí, pô, pelo menos explica. Assim, vocês estão todo mundo criticando, mas ó, nesse jogo, o Felipe Coutinho teve um papel isso, isso e isso. Aí todo mundo vai olhar e falar, pô, beleza, agora entendi por que você continua convocando o cara. Porque senão, vai ficar todo mundo criticando. Parece que gosta, mano. Parece que gosta de arrumar pra cabeça. Ele continua fazendo convocações que a gente olha e a gente fala, putz, não dá pra entender. Por que o Tite só olha pro mercado europeu, entendeu? Então, alguns nomes a gente sempre vai criar caso, a gente sempre vai contestar, mas é o Tite, né? O Tite é sempre assim. E é o que eu falo, eu chamo a atenção para isso, né? Questão da Copa de 2002, que eu falei que praticamente 50-50, né? Isso é real. É real. Os caras que atuam no Brasil e entram para jogar na seleção, os caras deixam tudo dentro de campo. Porque eles sabem que não é só o orgulho de jogar pela seleção, mas é a grande chance de alguns atletas até um pouco mais velhos mostrar que, pô, eu ainda tenho bola para sair do Brasil. Né? E os caras vão deixar tudo dentro de campo. Então por isso que eu falo, às vezes essa, essa falta de espaço ela é incômoda, né? E por isso que a gente sempre bate nessa tecla, a gente sempre fica descontente. Mas parece que o Tite não olha para o Brasil. E eu que falei, isso é o que transparece pra gente, né? Não tô falando que isso que acontece, mas é o que transparece. Parece que ele deixa a gente ter essa interpretação. Por quê? Pelas convocações. Sim, alguns nomes, não digo que é sem pé nem cabeça, mas pô, você contrata um cara que tem uma temporada abaixo, assim, muito longe do que foi 2019, como o Everton Ribeiro, por exemplo. Eu falei, a capacidade dele é indiscutível, mas tem jogadores que vivem o melhor momento. Né? A mesma coisa no ataque, pô. Então a gente sempre fica fazendo essas perguntas e não é na maldade. É porque, pô, por que o Gerson, quando estourou no Flamengo, tava jogando o absurdo, ele não convocou e agora ele convoca quando vai pra Europa? O que isso sinaliza pra gente? Pô, que o cara só tá olhando pra quem tá jogando na Europa. Agora que o Gerson foi pra Europa, agora eu tô vendo ele. Pô, o cara é bom. Apesar de não estar num bom momento, o cara é bom. Vamos chamar. Quando tá no Brasil, fala, ah, não, o futebol brasileiro é uma merda. Ele tá jogando muito porque o futebol é ruim, né? Não tô falando que é isso que ele deve falar, mas é o que transparece pra gente. De que ele tá olhando futebol com, sei lá, o olho ruim dele, sei lá, é o olho esquerdo. Ele tá olhando com o rabo de olho do olho esquerdo, né? Não tá nem dedicando o olho esquerdo inteiro pra olhar pro futebol brasileiro. Então, então essas coisas que a gente olha, a gente fica chateado, né? Mas que tem uma base forte, pô, que a seleção tá muito sólida, né? Pô, se classificou antecipado para a Copa do Mundo. Copa América eu não vou nem falar, né? Que o Maradona morreu, teve o erro de arbitragem e nem questiono isso, né? Não ganhar a Copa América, eu nem questiono isso. Mas um ponto ou outro que eu falei, se é para testar, pô, chama quem tá vivendo um bom momento, né? Dá uma chance para os caras que estão apresentando o melhor no momento e ver o que acontece, né? E ver o que acontece. Se é um cara que sempre vai para a seleção e que representa, que joga bem só na seleção, você pega o Pogba, por exemplo, da França. O Pogba não joga no clube que ele joga na seleção francesa. E aí é justificável a convocação de um cara desse, né? Porque, pô, o cara quando vem pra seleção, meu,
o bicho vira um monstro, o cara vira craque. Então vou chamar o cara, mas nenhum desses caras que o Tite fica insistindo, o principal deles é o Felipe Coutinho, nenhum não, né? Também não vamos ser injustos, mas por exemplo, o Felipe Coutinho, por exemplo, não é um cara que chega na seleção brasileira e estoura, não é, meu. A gente observa e a gente cobra, em geral, uma boa atuação do Coutinho há muito tempo. Já há muito tempo ele não vem tendo boas atuações. Por isso que eu falo, se o Tite vê alguma coisa que ninguém tá vendo, cara, dá esclarecimento. Olha, o Felipe Coutinho é importante por causa disso e disso e disso. São coisas que ninguém taticamente. E aí, às vezes ele também não quer falar para não dar dica pros adversários, né? Mas, pô, pelo menos dá uma satisfação, né? Vocês estão criticando, ó, chamei o Everton Ribeiro por causa disso, chamei o Gerson por causa disso, não chamei antes por causa disso. O Felipe Coutinho, ele é importante, só que eu não vou falar para não, né, para não entregar o jogo para os adversários antes da Copa, posso falar depois da Copa. E beleza, né? Mas não, ele faz as convocações e ele não fala mais nada e pra gente aos olhos da gente que vê de longe, parece que ele tá só preocupado com o futebol europeu, né? Com a galera que joga na Europa. E aí a gente fica chateado, né, por causa disso. Porque parece que o futebol brasileiro não presta pro treinador da seleção brasileira, né? O que é pior ainda. Então é isso, gente. Queria levantar esses pontos. Era para ser um podcast mais curto, mas a gente começa a falar, começa a divagar aqui sobre alguns assuntos e aí vai passando, né? Vai passando. E é isso. Por hoje chega, né? Por hoje eu encerro. A gente segue acompanhando o mercado, as definições, tudo agora parece bem encaminhado pro Atlético Mineiro. Imagino eu que o centroavante do Palmeiras também vai se encaminhar de uma forma positiva agora e Flamengo também agora bem encaminhado. Ah, Corinthians também segue na busca do centroavante, mas sem pressa, né? O Duílio já falou isso. Mas pelos outros nomes eu acho que também já está bem encaminhado. Todo mundo aí já em, em- em ritmo de estreia nos campeonatos estaduais. Todo mundo não, mas né, a grande maioria pelo menos já em ritmo de preparação para os estaduais. O Palmeiras em ritmo de preparação para o Mundial. E é isso, vamos acompanhar o que tem, né, nesse restante, o que a gente puder apurar, o que alguma outra transação, por exemplo, Soteldo no São Paulo, a novela continua, né? Vamos ver que fim que vai levar isso aí, porque parece que o jogador está negociando a rescisão com o Toronto, enfim. O São Paulo fez a sua última oferta e está aguardando a resposta. Então, a gente segue aguardando e o que tiver de novidade a gente vai voltando e a gente vai gravando mais podcast para vocês, tá certo, galera? Desejar para todo mundo um ótimo final de semana, um forte abraço e até semana que vem. Tchau!